Nós estamos aqui, meu Pai, porque cremos que o Senhor é poderoso, maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor é o Deus de todos os viventes, Pai, e não há outro além de Ti. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o advogado fiel daqueles que confiam no Senhor, daqueles que acreditam em Teu nome. O Senhor é o verdadeiro Deus que nunca falha. O Senhor é poderoso, é maravilhoso, meu Pai. O Senhor é grande. E eu sei que não há outro Deus como o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, o Deus de milagres. Meu Deus, que o Senhor possa fazer o milagre agora na vida dessa pessoa, meu Pai, que se encontra acompanhando, orando e crendo, Senhor. Meu Deus, tem pessoas que vêm buscar ao Senhor por um milagre na sua saúde, porque não aceita mais a dependência de remédios. Pessoas, meu Pai, que têm buscado a cura, se ver livre dessas dores, dessa enfermidade, por ela, pelo familiar dela, meu Pai, que tanto sofre. Pessoas que pedem o milagre da libertação dos vícios, o milagre das portas abertas. Ó Deus Santo, poderoso, faz um milagre na vida dessa pessoa, meu Pai. O milagre na vida financeira. Essa pessoa, meu Pai, que precisa de uma vitória em uma causa na justiça, de uma porta de emprego para ela, para o familiar. Essa pessoa, meu Deus, que precisa, Senhor, de um livramento, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela, na família. Atende, Senhor, a oração dessa pessoa agora. Tira essa angústia, essa tristeza. Meu Deus, age agora, traga alegria a esta pessoa, a esta casa, a esta família, fazendo um milagre urgente, meu Pai. A Tua palavra diz que aquele que pede, recebe. A Tua palavra diz que aquele que busca, encontra. Que essa pessoa que tem pedido, ela receba do Senhor, meu Deus. E o que tem clamado, o que tem buscado, receba a resposta, receba a bênção, meu Pai, receba a vitória. Que o nome do Senhor seja glorificado. Levante as suas mãos agora, meu Deus, consagra essas mãos, unge essas mãos com Teu poder, Senhor, com a Tua unção. Coloca o fogo que consome, a unção que cura e que liberta. Coloca o poder sobre as mãos dessa pessoa, para que haja milagres, para que haja milagres, para que haja cura, para que haja libertação agora. Em nome de Jesus, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Se você tem dores, coloque a mão no local da dor aí agora. Isso. Porque o meu Deus, Ele passa aqui agora de vida em vida. O meu Deus, Ele passa de pessoa em pessoa agora. Do alto da cabeça até os pés. Eu repreendo toda enfermidade agora da vida dessa pessoa. O mal que ouve a minha voz, eu repreendo agora. E eu digo, essa enfermidade desaparece daí agora. Sai daí agora. Esta opressão, perturbação, essa doença, este mal que age no coração dessa pessoa,
que age na mente dessa pessoa. Eu repreendo esse mal agora, e eu exijo que esse mal saia daí agora. Eu exijo que esse mal desapareça daí agora. Esse espírito mal que age, que oprime, que perturba, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu mando que esse mal vá embora agora em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, todo espírito imundo, a ordem é que esse mal desapareça, a ordem é que esse mal saia pelo poder do nome de Jesus Cristo. A ordem é que todo mal vá embora, a ordem é que todo mal vá embora e saia desta vida. E a igreja ora comigo e diga em nome de Jesus: toda doença, toda amarração, perturbação, praga, maldição, diga da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. De Jesus, de Jesus, joga as tuas mãos e diga: sai, 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 e sai, e não volta mais. Respira fundo, receba um milagre urgente na tua saúde, receba um milagre urgente na tua vida financeira, na tua família. Receba, igreja, um milagre agora. Seja curado, curada, seja livre. Você vai fazer novos exames, não vai dar mais nada. Os médicos suspenderão medicamentos, cirurgias canceladas agora, livramento na sua casa, na sua família, e a bênção do Senhor te alcança, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga: eu creio. E todo aquele que crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, diga graças a Deus e glorifica Jesus. Pode glorificar forte, igreja. Glória a Deus. Você está abençoado, abençoada, amém? Em nome de Jesus, você que recebeu a oração e crê, está abençoada. Diga glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Tiago. Final da Bíblia, depois de Hebreus, depois da carta aos Hebreus, você vai encontrar Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo de número 1. Eu queria que você atentasse para essa palavra, porque Deus vai falar ao seu coração. Amém, gente? Tiago, capítulo 1. Diga glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Domingo agora, você quando chegar na igreja, você vai receber a água com a gota do sangue do Cordeiro, e você vai receber uma unção nos pés. E quando você estiver saindo, eu vou terminar a reunião, eu vou lá na saída, e eu vou ungir o alto da sua cabeça, porque a palavra de Deus, ela vai dizer, no livro de Isaías, não precisa você abrir agora, ela diz que naquele dia, o jugo dos seus ombros será tirado, por causa da gordura. Gordura quer dizer unção, um azeite. Então, eu vou consagrar esse azeite, para ungir você. Na entrada, você vai receber uma unção nos pés, e na saída, eu vou ungir o alto da sua cabeça, amém? E todo jugo, todo peso maligno, será tirado, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E eu tenho certeza absoluta, que Deus vai abençoar a sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado, amém, gente? O nome do Senhor vai ser exaltado, diga glória a Deus, em nome de Jesus, amém? O nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida, Deus vai ser glorificado na sua vida, diga glória a Deus. Tiago capítulo 1, quem achou, diga graças a Deus. Coloque a mão na sua Bíblia, se você não tem no coração, coloque as mãos. Diga: Senhor Jesus, fala comigo,
na tua palavra. Versículo 2 aqui é a entrada. Diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias, o que, igreja? Provações. Até aqui por enquanto. Olha que palavra está dizendo. Primeiro, Deus não está falando com quem está no mundo. Deus está falando com os crentes. Deus está falando com quem crê. Diga glória a Deus. Quando começa dizendo meus irmãos, então está falando com a irmandade, está falando com a igreja. E ele diz: tendes por motivo, não é de alegria simples não, é de toda alegria, ao passardes, pelo quê? Por várias, ao passardes, se eu ver aqui, pegar aqui de novo, por várias provações. Não é uma provação, é por várias. Diga glória a Deus. E a palavra está dizendo que nós temos que ter toda o quê? Alegria. Primeira coisa que eu quero te explicar é que você que estudou sabe, quem estudou sabe, que o professor, ele dá um assunto, às vezes uns 15 dias, um mês, dependendo da unidade, 3 meses, não sei. Ele dá um assunto e depois ele aplica o quê? Uma prova. E nessa prova, o que o professor, o professor ele aplica uma prova porque ele quer o seu pior ou porque ele quer te avaliar como você está? Avaliar. Ele não quer o pior do aluno, né? Às vezes a gente, quando eu estudava, tinha um professor que fazia umas provas difíceis, e a gente não gostava, dizia que o professor era ruim. Mas não é que o professor era ruim, não, é que ele tinha dado o assunto. E ele estava ali avaliando como é que nós estávamos. Diga glória a Deus. Então, Deus, Ele permite, entenda bem, as provações na nossa vida. Não é porque Deus quer o nosso pior. Não é porque Deus quer destruir a nossa vida, não. Ele permite nós sermos tentados, nós sermos provados, porque Deus, Ele está nos avaliando. Como assim, pastor? Explico. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de quem? De Deus. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a aprender. A palavra, você começa a aprender que Deus cura, que Deus liberta, que Deus prospera. Você começa a aprender que Deus abre porta. Você começa a aprender que Deus dá o livramento. Aí quando você começa a aprender, Deus começa a permitir as tentações. Deus começa a permitir as provações, para saber se você está firme na fé, ou se você vai fraquejar, ou se você vai desistir. E entenda uma coisa, não é Deus que tenta ninguém não, não é Deus que prova ninguém não, é só você lembrar da palavra. O diabo estava rodeando a terra, depois estava na reunião dos filhos de Deus, e o diabo disse: tenta Jó. Deus não tentou, Deus disse a ele: vai tu, toca em tudo que ele tem, só deixa-lhe a vida. Então é o que vai dizer aqui, ó, Tiago capítulo 1, onde nós estamos, no versículo de número 13, diz assim, ó, vou ler diferente hoje. No versículo 13, diz assim, ó: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser o tentador pelo mal. Ele mesmo a ninguém o quer? A ninguém tenta. Ou seja, quando a pessoa está passando por um mal, por um problema, seja financeiro, um problema de saúde, um problema familiar, nunca diga assim: eu estou passando por isso, porque Deus está colocando esse problema na minha casa. Deus está colocando esse problema na minha vida. Deus está colocando essa doença. Não, a Bíblia está dizendo
que Deus não tenta ninguém com mal. Diga glória a Deus. E por que a gente passa? Porque Ele permite. Ele permite muitas das vezes o mal agir. Ele permite muitas das vezes o diabo se levantar contra nós. E a palavra está dizendo que não é para que a gente venha nos entristecer. Espera aí, pastor, mas o diabo está me perseguindo, o diabo se levantou contra mim. Mas a palavra está dizendo, entende por motivo de alegria, porque você está sendo provado. Diga glória a Deus. Você está sendo provado. E aí eu volto a dar o exemplo da escola. O professor aplica uma prova, e observe que o professor, enquanto você está sendo provado, o professor ele explicou o assunto todo. Mas não sei se você já reparou que na hora da prova o professor senta e fica o quê? Quieto. Ele fica só observando. A mesma coisa é Deus. Na hora da luta, na hora da prova, Deus senta no trono e fica só te observando. E muita gente é reprovado, porque muita gente murmura, reclama, muita gente coloca a culpa em Deus. Tem gente que por causa da luta sai da igreja, por causa da tentação sai da igreja. Tem gente que por causa da tentação, por causa da provação, ela não ora mais, ela não deixa de ser dizimista, ela deixa de ser ofertante. Tem gente que é reprovado. Só que tem gente que não. Tem gente que mesmo passando pela prova, você não vê ela reclamar. Tem gente que mesmo passando pela provação, você sempre vai ver ela com um sorriso no rosto. Tem gente na igreja, eu vou dizer até aqui mesmo, tem gente aqui na igreja, aqui, que você olha que parece que ela não tem problema. A pessoa chega alegre e sai o quê? Alegre. Você acha que ela não tem dificuldade? Você acha que não tem aflição? Não tem? Tem. Mas a pessoa tem uma certeza dentro dela. Ela sabe que Deus é com ela. Ela sabe que Deus vai resolver, que Deus vai solucionar. Ela sabe que é só uma nuvem, que essa nuvem vai passar. É só um deserto e que esse deserto vai passar. E eu digo para você, tem gente que sabe mais, tem gente que sabe que é só uma prova, e se ela ficar firme, ela vai ser aprovada e vai ser recompensada por Deus. Porque agora eu vou ler o versículo anterior, eu vou ler o versículo 12, eu li o 13, agora eu vou ler o 12. Olha o que diz: bem-aventurado quer dizer muito feliz, diga glória a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Diga glória a Deus. Ou seja, quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver passando por uma dificuldade, tenha-se muito feliz por estar passando. Como assim, pastor? A palavra está dizendo aí, ó. Deus, Ele permite a gente ser tentado, Deus permite a gente ser provado, por quê? Porque Deus tem uma coroa para nós. Deus tem uma recompensa, nessa luta, Deus tem uma recompensa para você. Talvez você não está entendendo essa dificuldade, é muito forte essa palavra, hein? Talvez você não está entendendo essa tempestade, mas no final dessa tempestade, Deus tem uma recompensa para você. No final desse deserto, Deus tem uma recompensa para você. Quando essa enfermidade for embora, você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Quando essa crise financeira for embora, você vai ver a bênção, um caminhão de bênção que vai chegar para você. Quando esse problema for embora da sua família, você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua casa. Então, quando a gente está passando por uma prova, quando Deus permite uma prova na nossa vida, às vezes nós nos chateamos, porque nós não entendemos. Mas é porque Deus tem algo muito maior para a gente lá na frente. E muitas das vezes eu entendo o seguinte, que Deus permite a gente passar por prova para a gente valorizar, para a gente dar valor. Diga glória a Deus.
É, porque quando a pessoa não sabe quanto custou, entenda uma coisa, quando a pessoa não sabe quanto custou, muitas das vezes a pessoa não valoriza aquilo. Então Deus permite a prova para quê? Para a gente saber, diga glória a Deus. Para a gente saber, para a gente suar, amém, gente? Para saber a dar o quê? A dar valor, diga glória a Deus, a dar valor. Eu mesmo, quando eu vou com alguém diz, pastor, eu quero fazer a obra, eu quero ser obreiro. Eu não coloco a pessoa de primeira, não. Lá em São Paulo tem uns amarelinhos que ficam com camisa amarela. Antigamente era com a camisa azul de apoio. Hoje também tem uns azuis, tem uns amarelinhos. Aqueles ali são candidatos a obreiro. Por que eu não coloco? Eu faço aquele processo para quando a pessoa chegar a ser um obreiro, uma obreira, ela valorizar. Diga glória a Deus. Valorizar quer dizer, não, eu suei para estar aqui. Eu lutei para estar aqui. E ela ser um obreiro, uma obreira diferenciada. Amém? Na obra de quem? De Deus. A provação serve para isso. Então quando você está sendo provado, dê glória a Deus, porque tem uma coroa de vitória te esperando. Em vez de você tristecer, você reclamar. Nós estamos em Tiago, vamos passar aqui para 1 Pedro. Está aí, depois de Tiago, está bem aí. 1 Pedro, vamos ler o capítulo 1 primeiro. 1 Pedro, está logo aí, depois de Tiago, vem 1 Pedro, capítulo 1 também. Capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó. Nisso, exaltai. Exaltai quer dizer se alegrai, diga glória a Deus. Nisso exaltai, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias o quê? Provações. A palavra está dizendo se alegra, diga glória a Deus. Embora por breve tempo estás triste, por causa das provações. Então eu tenho um motivo para me alegrar. Todo mundo vai passar por provação, mas a palavra está dizendo que a provação, ela vai durar um breve tempo. Então esse breve tempo, eu não vou dar gosto ao diabo. Como assim, pastor? Esse breve tempo da minha luta, eu não vou tirar o sorriso do meu rosto, eu não vou abaixar a minha cabeça. É isso que você tem que colocar no seu coração. Esse breve tempo de luta, mantenha-se alegre, mantenha-se adorando, louvando a Deus, dando glória a quem? A Deus. Olha o versículo 7, como é forte, ó. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor e glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. A tua fé, ela tem muito o quê? Muito valor. Amém? E ela é provada pelo que, igreja? Pelo fogo. Eu já vi muito esse ditado e já usei muito esse ditado. Tem gente que diz assim, rapaz, fulano de tal é um bom profissional. Aí o outro diz assim, coloca ele no fogo. Para ver mesmo. Colocar no fogo é o quê? É aumentar um pouquinho a dificuldade. Para ver se vai se sair bem. É dar um cargo maior. Fulano é inteligente, fulano é bom, fulano é isso, fulano é aquilo. Dá um cargo maior para ele, para ver. Coloca ele no fogo. Coloca ele em tal cidade assim. Coloca ele em tal lugar. Para ver como é que a pessoa vai se sair. A mesma coisa somos nós que servimos a quem? A Deus. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 Pedro, capítulo 4,
versículo 12, diz assim, ó: amados, não, olha só, não estranheis o que, igreja? O fogo. Não estranheis a luta, não estranhei as provações, não estranhei as tentações, não estranhe, não estranhe. Jesus já tinha alertado antes, ó o assunto do professor. Quando você chegou na igreja, você ouviu. Se não ouviu no primeiro culto, ouviu no segundo. Se não ouviu no segundo, ouviu no terceiro. A gente sempre, o pastor sempre vai citar isso: no mundo tereis aflição. Se alguém, quando você entrou na igreja, disse que foi fácil, a pessoa te enganou e ela está enganada também. Tem luta, tem dificuldade. Então diz: não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Está vendo? O fogo que vem é destinado a nos provar. Diga glória a Deus. Mas a gente não pode estranhar. Pastor, mas como é que eu vou me alegrar? Eu tenho que me alegrar por causa dos problemas? Não, não é por causa dos problemas. Você tem que se alegrar por quem está lutando com você. Você tem que se alegrar em quem você tem confiado. Você tem que se alegrar porque você tem a palavra de quem? De Deus. Você tem que se alegrar porque Deus é com você. Amém? Se você está sendo provado, primeiro porque Deus te ama. Deus me ama. A luta é grande. Não é fácil, a luta é grande. Mas Deus nos ama. Diga glória a Deus. Deus nos ama. Amém? Deus nos ama. Tem domingo de Santa Ceia, esse domingo passado eu acordei 3:30 da manhã, para você chegar aqui está tudo pronto. Diga glória a Deus. Tudo pronto. Amém? Domingo de manhã, quem chegou cedo, viu a missionária ali antes ela não tinha nem Emanuel tinha arrumado ainda, já estava no meio de vocês, mas ela estava ali arrumando a Santa Ceia. Diga glória a Deus. Para o povo chegar e está tudo o quê? Tudo pronto. Mas glória a Deus. Por quê? Porque o resultado disso tudo é a coroa. O resultado disso tudo é a recompensa. Diga glória a Deus. O fogo queima, mas a recompensa, o resultado é a recompensa. É o que a palavra está dizendo. Então nós não temos que, eu tenho que me alegrar porque eu estou passando pelo problema, não. Você não se alegra, quando a pessoa está doente, a pessoa não se alegra porque ela está tomando uma injeção, uma vacina. Vamos ser sinceros, muito ou pouco dói, fura, mas você se alegra com o resultado. Com o resultado. Diga glória a Deus. Quando eu estava doente, em 2022, eu tive que tomar vitamina D, e eu tomei aquela citoneurin. Pense numa injeção que dói. Aquilo dói. Não sei quem já tomou aqui, se alguém já tomou aqui. Aquilo dói, é terrível. Ela é um óleo. Então ela dói. Ela não dói a furada que dói. Enquanto ela está correndo na veia, ela está doendo, que é um óleo, então ele tem que penetrar, dói. Mas eu vou te falar. É uma vitamina D não, vitamina B12. Eu tive que tomar em 2022. O que me alegrava era o resultado, porque o resultado era instantâneo. Diga glória a Deus. A força voltava logo, e quando eu terminasse de fazer o tratamento, eu sabia do resultado, porque o resultado era imediato, era na mesma da hora, eu já senti o resultado. Então, é isso que a palavra quer dizer, que nós temos que nos alegrar. Não é porque, não, mas nos alegrar com o resultado que vai vir. Diga glória a Deus. É tanto que o salmista,
ele nos ensina algo no Salmo 119. Salmo 119, versículo... Salmo 119, no meio da Bíblia, gente. Salmo 119, olha o que diz. Salmo 119, acha aí, versículo, Salmo 119, versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Salmo 119, versículo 14. Eu vou ler esse mais um e encerro, prometo para você. Diz assim, ó, Salmo 119, versículo 14. Mais me regozijo, ou seja, me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com toda o que, igreja? Com toda a riqueza. Diga glória a Deus. O que ele está dizendo? Eu me alegro com o testemunho, com o poder de Deus. Eu me alegro com a palavra, amém? A minha alegria é a palavra de Deus que está dizendo que depois de toda aprovação vai ter recompensa. Eu me alegro com a palavra de Deus que diz que depois de toda tentação, o diabo vai cair por terra. É com isso que eu me alegro. Aí ele diz mais, para mim terminar essa parte. Diz assim no versículo 14, versículo 15 agora. Meditarei nos seus preceitos, e na tua verdade terei respeito. Aí diz, terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei de que, igreja? Das tuas palavras. Diga glória a Deus. Ele disse, eu terei prazer, alegria. Eu terei alegria, eu serei feliz nos teus mandamentos, e eu não me esquecerei das tuas promessas. É isso que você tem que colocar no seu coração. É isso que você tem que colocar dentro de você. Como é que eu vou me alegrar, pastor, eu doente? Como é que eu vou me alegrar, pastor, eu com a minha vida financeira dando tudo errado? Como é que eu vou me alegrar, pastor, a minha família cheia de problemas? Como é que eu vou me alegrar? O salmista está te ensinando aí, ó. Eu vou ter prazer na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, eu vou ter prazer, diga glória a Deus. E eu não vou me esquecer da promessa. Eu não vou me esquecer da promessa. É aquele louvor lá do cantor. Eu vou passando pela prova, dando glória a quem? Dando glória a Deus. Vai passar, diga glória a Deus. Diga para essa pessoa, diga vai passar, diga para ela. Essa tempestade vai passar, igreja. Só que para você vencer, ó, eu vou encerrar. Para você, eu ia pregar essa palavra domingo, tá? Mas aí o Espírito Santo disse, eu não lhe dei domingo, eu lhe dei hoje. Domingo eu vou prover. Diga glória a Deus. O homem José ia pregar domingo. O homem. Mas aí o Espírito disse, não lhe dei domingo. Lhe dei hoje. Então trate de pregar hoje. Então, voltando aí Salmos, você vai encontrar um livro chamado Neemias. Voltando aí em Salmos, você está em Salmos, se você voltar, você vai achar Neemias. Salmos, Jó, Esté, aí Neemias. É só voltar, se voltar, você vai encontrar. Meu irmão, você tem que se alegrar na luta para você vencer. Você tem que se alegrar na dificuldade para você vencer. Você precisa entender isso, tá? Em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Neemias capítulo 8, tá, gente? Neemias capítulo 8, tá? Glória a Deus. Eu vou encerrar agora. Por que eu tenho que me alegrar? Você vai entender. Porque a tristeza vai te enfraquecer. A tristeza, se você ficar triste, a luta vai te vencer, a dificuldade vai te vencer. Se você ficar triste, entenda. Se você ficar triste, o problema
ele vai ser maior do que você. Como assim, pastor? Você vai ver aí agora. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo 10. Diz assim: disse-lhe mais ainda: ide e comeis gordura e tomais bebida doce. Diga glória a Deus. Olha, para um pouquinho aí, por favor. Tem gente que quando está passando por uma grande luta, qual é a primeira coisa que ela deixa de fazer? Não é só gordura não, é de comer comida mesmo. É assim, tem que mudar hoje. Então por isso que Deus mandou eu pregar hoje, tá vendo? A Bíblia diz que quando você estiver passando por uma luta, para não deixar de comer, amém? De comer e beber suco, diga glória, bebida doce, suco, amém? Eu não vou nessa de comer gordura não, porque dá certo não, né? A Bíblia está dizendo gordura, não é porque você vai chegar em casa e comer aquela carne gordurosa, tá? A Bíblia está dizendo para você não deixar de comer, ó. Não deixe de comer e de beber bebida doce, né? Tomar bebida doce. Aí diz assim: enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, olha aí, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo. Quando você estiver chateado, além de você comer, ainda faça porção também para alguém que está precisando. Tem gente que fica brabo, tá chateado com um bocado de coisa lá, um bocado de problema, e chega alguém: tu tem algum prato de comida para me dar? A pessoa olha assim: eu não tenho nem para fazer para mim. Está errado. Você tem que estar alegre, diga glória a Deus. Está passando por luto, você vai comer e dá um pouquinho a quem precisa também. O diabo tem que ficar confuso. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Eita Deus. Então se você estiver alegre na luta, você vai vencer. Se você estiver alegre na dificuldade, você vai vencer. Diga glória a Deus. Se você estiver alegre na tempestade, você vai passar pela tempestade. Aí o versículo 11 diz assim, ó: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados, não estejais tristes. Esse dia é santo. Esse dia que você acha que é o dia de tanta dificuldade, esse dia que você diz que é o dia de tantos problemas, Deus consagrou esse dia para te abençoar. Esse dia que você diz: meu Deus, hoje está difícil, Deus está dizendo: esse dia está consagrado a te abençoar. Esse dia foi reservado para te abençoar. Tem gente que diz: meu Deus, que ano é esse? Já estamos no mês de junho e está tudo dando errado. E eu sou profeta para dizer que esse vai ser o ano da sua vitória. Rapaz, que ano é esse? Só notícia ruim. E eu digo para você que esse ano ainda vai ser o melhor ano da sua vida, até hoje. É Deus tem a forma dele de trabalhar. Versículo 12, eu vou terminar. Diz assim, ó: então todo o povo, olha só, todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções, e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Diga glória a Deus. O povo estava triste, o povo estava com medo, o povo estava abatido, mas quando o povo entendeu a palavra, o povo se alegrou. A palavra de Deus tem que trazer isso para a gente. Amém? Quando você está triste, que você pega a Bíblia tem que te levantar.
A Bíblia tem que te alegrar. Diga glória a Deus. Não é aquele negócio, você ouviu a palavra, amém, glória a Deus. Não. Você tem que levantar sua cabeça e sair na certeza da vitória. A vitória é minha em nome de Jesus. Essa luta vai passar, essa tempestade vai passar, coisas melhores virão. Diga glória a Deus. Coisas melhores virão, amém, gente? A vitória é certa em nome de Jesus. E é isso que você tem que colocar no seu coração. É isso que você tem que colocar no seu coração. E pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser exaltado. Diga glória a Deus. Então não fique mais triste por causa da tempestade, não fique mais triste por causa da provação, não fique mais triste por causa da adversidade, não entristeça mais por causa da luta. Lembre de uma coisa: a alegria do Senhor é a tua força. Se você estiver alegre, você vai vencer. Mas se você estiver alegre, você vai ficar fraco, teu inimigo vai ficar mais forte. O diabo tem que olhar para você e pensar 2 vezes antes de encarar você. O diabo tem que pensar 2 vezes antes de encarar você. Tem que pensar 2 vezes. Diga glória a Deus. Verdadeiramente, Deus queria que eu pregasse essa palavra hoje. Por quê, pastor? Porque eu já sei o que é que eu vou pregar domingo para você. Domingo você vai ver. Diga glória a Deus. Então coloque essa palavra hoje no seu coração. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. É isso que você tem que colocar no coração. Você vai vencer, irmão. Nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer. Coloca isso no seu coração hoje. Está difícil, está complicado, pastor, está doloroso, que luta. Se alegra, tem uma coroa te esperando depois. Você tem que olhar sempre para o troféu, amém? Você tem que olhar sempre para o troféu, sempre para a vitória, sempre para a medalha de ouro que está ali esperando. Diga glória a Deus. Quando você olha assim, você vence. Coloque a mão no seu coração. Pai, que essa palavra esteja no coração do teu povo, que eles sejam abençoados por meio dessa palavra, que eles tenham entendido a palavra do Senhor, Pai, e que eles possam guardar essa palavra no coração, no mais íntimo, no mais profundo do coração deles, porque essa palavra não veio de homem, essa palavra veio do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, oh Espírito Santo, hoje o teu povo recebe essa palavra e é abençoado através dela.